Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos dando início ao nosso painel de hoje, recebendo aqui com muito prazer o bispo da Diocese de Erechim, Dom Admir Antônio Mazzali, e o padre Antônio Valentini Neto, que é chanceler da Cúria, aqui em Erechim, e também que é assessor de comunicação da Diocese de Erechim. Eu gostaria de agradecer a ambos por se disporem a vir aqui. Lembrando que o nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim, são 53 anos dedicados à saúde, e também de Sicredi Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados. Então, Dom Admir, prazer em recebê-lo nesse final de ano, quase véspera de Natal aí, e lembrando aí que já fazia um bom tempo que a gente não se falava, né? Pois é. Boa noite, muito obrigado pelo convite, estarmos juntos novamente aqui, TV Erechim, uma saudação hoje, saudação também a quem nos acompanha, é uma alegria de estar novamente aqui. O meu distanciamento, na verdade, dos meios de comunicação é porque ultimamente eu tenho me dedicado muito à visita às comunidades do interior, também algumas da cidade, então tenho trabalhado bastante na visitação das comunidades, chamado visita pastoral às nossas paróquias, então por isso, até esses dias alguém me disse, o bispo está sumido de Erechim. Não, eu estou em Erechim, mas fazendo um trabalho aí na região toda, então. Sim, nós vamos aprofundar um pouco depois essas suas andanças aí. Padre Antoninho, me permita tratá-lo como Padre Antoninho, né, como a gente sempre o fez. Mais uma vez, muito obrigado por intermediar o contato e por se fazer presente aqui também. Saudação a todos aqueles que nos acompanham, a você, Ode, agradecimento por podermos estar juntos e podermos depois refletir algo sobre esse tempo, especialmente o Natal, o nascimento do Senhor. Bom, Dom Admir, o senhor começou já falando que tem sido pouco visto pela cidade, enfim, né? E teve que se distanciar um pouco de entrevistas e que, enfim, sublinhando realmente que o senhor tem feito visitas pastorais, né? Existe uma agenda, existe um período, isso é de praxe? Como é que é? Sim, a visita pastoral é um compromisso do bispo de visitar as comunidades a cada 5, 6 anos, depende muito do número de comunidades. E eu, como cheguei em 2020, no período da pandemia, eu comecei, na verdade, as visitas no final de 2022. Então, tem aí 2 anos e pouquinho que eu estou fazendo visitas, e nós temos na Diocese mais de 450 comunidades. Neste ano agora, dia 21, eu fecho a última visita pastoral programada, que serão próximo de 300 comunidades visitadas. Então, eu tenho passado por muitas paróquias, são 19 paróquias, mais o município de Floriano Peixoto, que eu já visitei também neste ano. Então, são quase 300 comunidades visitadas em toda a região da Diocese. O senhor referiu que são quantas comunidades? Aproximadamente 450 comunidades. 450. O que a Igreja Católica entende por comunidade? São as capelas. Assim? São as capelas que estão aí espalhadas no interior, onde temos o município, digamos, Aratiba, vamos supor. Sim. Né? E tem as capelas no interior. No interior também os bairros da cidade. Sim, Aratiba tem 26 comunidades entre os bairros e também o interior. Então o bispo vai a cada comunidade. Cada comunidade. Nós celebramos a missa, fazemos uma pequena catequese com a comunidade reunida e depois abrimos espaço para um diálogo também de outros assuntos necessários de orientação e até mesmo curiosidade das comunidades. O que é discutido, assim, vamos levar para o grande público, né? O que é debatido mais, assim? São perguntas, o senhor leva uma mensagem,
O tema da visita pastoral é ser igreja, caminhar juntos. Então, como estamos vivendo como igreja, os valores da vida, recordamos um pouco da catequese básica do cristão, da vida de oração, da importância da participação e até mesmo assuntos relacionados ao cotidiano, da realidade social que nós vivemos e da realidade de mundo que estamos aí. Então, no final, há um espaço também para as perguntas que as pessoas hoje têm curiosidade de saber, porque não tem todo dia o bispo próximo para conversar. Então, a gente aproveita abrir um espaço também para esse diálogo com as pessoas, e aí os assuntos são os mais diversos possíveis. O padre vai junto também sempre? Não. O pároco, sim, no caso. O pároco do lugar. O pároco do município. Da paróquia. Às vezes coincide com o município, a maioria. Agora, por exemplo, Sede Dourado não é município, mas é paróquia, né? E o pároco, no caso, atualmente, Sede Dourado é atendido pelos padres de Aratiba. Vamos pegar esse exemplo, então. O bispo vai sozinho a Dourado? Até a paróquia. Até a paróquia. Até de lá para frente o pároco vai junto. Normalmente, né? O pároco da paróquia de Dourado. Sim. Ou, digamos, ele já esteve em Getúlio, mas só no município de Floriano Peixoto, que pertence à paróquia Imaculada Conceição de Getúlio Vargas. Lá o pároco é o padre Walter Bozan, com o vigário paroquial atualmente Severino Orso. Então, um deles certamente vai junto com o bispo. Mas o padre nessas capelas, ele nas capelas, mas vamos pegar Dourado, que eu é tua terra. Conheço melhor. Tem um padre fixo lá em Sede Dourado, digamos, ou Atualmente não tem. Já teve. De Aratiba. Os dois de Aratiba que atendem Dourado. Pela falta de padres que nós temos. Então, eles atendem 2 paróquias. O que o senhor tem visto, o que o senhor tem recolhido, trazido de volta, assim, digamos, existe um interesse das pessoas em permanecer na igreja em questão? Ou... Olha, a participação tem sido boa. A gente sabe que não é aquilo que a gente esperava, e depende muito de cada realidade. E nessas comunidades mais do interior, o povo vem para a celebração, participa muito. E o que nós estamos vendo é uma realidade de um povo mais envelhecido, temos poucos jovens, pouquíssimas crianças, embora nesse ano a gente tenha celebrado aí as crismas na diocese, chegado a quase 2.000 crismas, mas a grande maioria aqui da cidade. Agora, no interior, nós temos assim uma população de pessoas adultas, não tem quase jovens, estão envelhecendo, comunidades que estão diminuindo muito a população. Temos capelas aí com 10, 12 pessoas que participam, principalmente nessa região de Sede Dourado, nós temos ali 2 ou 3 capelas que aos poucos vai desaparecendo. Então, visitar essas comunidades nos leva a conhecer a realidade que nós temos e até mesmo a pensar no futuro que será dessas comunidades mais distantes e que as pessoas estão se mudando para a cidade, os filhos estão indo embora, isso quando tem os filhos, né? Então, tudo isso ajuda a gente a perceber também o que temos hoje e uma perspectiva para o futuro da nossa igreja diocesana. Como é que a igreja católica, vamos ficar na diocese nossa aqui, como é que ela vê o futuro, digamos, já sabendo que as famílias estão encolhendo e vão projetar daqui 30 anos, daqui 20 anos, e aí? Bom, nós vemos que o interior vai desaparecendo, em boa parte, principalmente esses lugares mais distantes. Mas está crescendo o número de comunidades e de famílias aqui na cidade de Erechim. Nós temos aí paróquias que estão com 3, 4 capelas em construção, bairros que se formaram e que agora têm que formar comunidades. Então, nesse sentido, também tivemos a oportunidade de estar aí, por exemplo, no bairro Atlântico, onde temos 3, 4 capelas sendo projetadas para construção, exatamente porque está se formando comunidades e ali precisa de um atendimento espiritual. Então a igreja está atenta também a isso. Sim, isso, já que o senhor citou o bairro Atlântico, né?
E a expansão ali, eu já não sei aonde começa o Atlântico, onde termina o Redenção, onde começa o Novo Atlântico. É um grande bairro ali, Sim. né? É um grande espaço geográfico aglomerado de residências, pessoas, comércio, enfim. Tem uma igreja lá no bairro. Sim. Tá. Além dessa, tem outras que estão pensando em... A sede é a Paróquia Santa Luzia, no bairro Atlântico. Sim. Nós temos depois o bairro Maria Clara, temos o Novo Atlântico, Redenção. Mas ali tem... Que já tem capela? capelas. Maria Clara está construindo a capela. Tem o salão, estão construindo a capela. Novo Atlântico tem o terreno, estão fazendo um projeto para construção. No bairro Liberdade tem o terreno, está projetando a construção da capela. No Arvoredo já tem o terreno, porque ali também está se formando uma nova comunidade e no futuro deverá ser construída uma capela. E depois tem as capelas também do interior, né? Temos ali Rio Poço, temos a linha Tonelo, temos lá a linha Cascata Nazaré, que fazem parte do Atlântico, né? Então, o que significa que no interior algumas comunidades já foram supressas, ou seja, permanece lá o patrimônio, mas não há mais um atendimento direto e o deslocamento. Se lá são algumas supressas no interior, aqui na cidade são abertas outras, diversas, né? Sim. Sim, mas assim, vamos pegar novamente lá em Dourado, que não vai desaparecer, acho que tão cedo, né? Quase foi. Eu não sei. Mas assim, lá tem uma igreja bonita e tal, né? Sim. Tem uma área, aquilo pertence à igreja. Pertence à diocese, sim. À diocese. Sim. É uma paróquia que pertence à diocese. Todas as paróquias pertencem à diocese. Sim, mas vamos pegar, digamos, algum exemplo assim de uma área onde tem uma igreja, tem uma área, tem um salão ali normalmente, né? E que não tem mais atividade. Tem algum exemplo assim? Sede Dourado não tem ainda nenhuma comunidade fechada nesse sentido. Nós temos ali comunidades que estão diminuindo e que poderão fechar dentro de pouco tempo. Por exemplo, se a gente pega a capela São Roque da linha da Paca, que pertence à Sede Dourado. Nós temos lá 8, 9 pessoas que participam da celebração. Eles têm a igreja, tem o salãozinho, mas aos poucos estão diminuindo. Tem lá algumas pessoas que vão de fora para participar da celebração, mas se for pensar só nas pessoas que estão ali, daqui a pouco essas pessoas se deslocam para outra comunidade ou até mesmo para a sede e acaba fechando a comunidade. E o que fazer daí com... Ou nós temos eu estou falando com a estrutura. A estrutura física. Nós temos uma decisão na diocese já de muito tempo, onde se fecha uma comunidade, se vende o terreno, se destina os bens móveis que estão ali, se vende o terreno e esse valor que é arrecadado com a venda desse terreno, ele vem para um caixa comum, que é aqui na Mitra, e esse dinheiro é destinado para a construção de novas comunidades aqui na cidade. Sim, tira de lá para investir aqui. Investir aqui. Né? Porque o povo está vindo para a cidade, então aqui há uma necessidade bastante grande. E aqui a tendência, o senhor está percebendo claramente, é de cada vez mais fiéis. O crescimento é grande. Por exemplo, nós temos uma outra região que já está surgindo e temos investido também em terrenos, que é ali próximo da Frinap. Aquele bairro de trás, nós temos lá já terrenos comprados pela diocese em vista de no futuro construir uma capela para atender a comunidade dali. E aquela região ali na saída para Cotegipe? Ali é uma região também muito povoada, né? E que são várias comunidades, né? E é interessante porque, nem todos, mas as pessoas que vêm do interior, assim como quando se estabeleceram lá, tiveram a preocupação de construir a sua capela, a sua igreja, aqui também na cidade. Quando vêm, trazem junto esta necessidade de ter o lugar, o templo, para se reunirem, para a celebração, para a oração. Essa herança, ela permanece, então? Sim, só que há uma dificuldade, né? Quando eles se colocaram no interior, logo destinavam um terreno para a igreja. Na cidade já eles vão para um loteamento. E o loteamento nem sempre destinou um lugar para a igreja. Então, você deve providenciar a aquisição.
E normalmente um terreno só é pouco para a capela, a igreja, para o salão, para encontros, né, de catequese, etc. Então é necessário investir. Daí aquilo que o Ademir acabou de dizer. Aquilo que vem dessas capelas supressas se investe na ajuda para que as comunidades que se formam na cidade possam construir o seu espaço. Existe, então, uma participação da diocese, digamos, vamos falar claramente em termos financeiros, né, para ajudar, digamos, uma comunidade X num bairro aqui que decide implantar, que precisamos ter uma capela. Vai ter que ter um terreno, vai ter que fazer uma igreja, vai ter que... Não é só os moradores que se cotizam para... Não, a diocese, na medida do possível, tem ajudado também nisso. Porque uma preocupação é já reservar um espaço que depois a gente possa atender a comunidade. Então, geralmente, a diocese adquire o terreno e a construção, a comunidade vai aos poucos efetivando depois. O padre Antoninho vem de uma região, né, que deu inúmeros padres para a diocese de Erechim e para outras aí depois, né? Como é que está a situação por lá? O senhor tem alguma informação assim? As comunidades também estão encolhendo? Sim, claro que encolhem. E atualmente de lá há apenas possibilidade de um seminarista. Em outros tempos havia bem mais. Nós somos mais de 15 padres naturais de lá. Existe a possibilidade de um... Sim, de que no próximo ano entre no seminário. Está bem definido. Exato. Seriam necessários muitos outros, na verdade. Infelizmente, há esta carência, seja de vocações para o ministério ordenado, sacerdócio, como também para a vida religiosa. E tudo isso depende muito de que o espírito familiar. Lógico, as famílias não têm mais tantos filhos, isso é uma realidade, mas não é só esse o motivo da carência vocacional. É também toda essa outra realidade das demandas, das ocupações, dos interesses que se cria com toda essa urbanização. Então é difícil, de fato, que surjam novas vocações, que são necessárias, né? E vem de onde? Vem das famílias. O senhor nós estamos abordando aqui a diocese de Erechim, né? Imagino que nas demais dioceses o panorama não seja muito diferente. A realidade do Rio Grande do Sul, e eu posso dizer que tenho acompanhado a vida dos presbíteros do Rio Grande do Sul, eu sou bispo referencial, então participo dos encontros a nível de estado, que a gente chama de regional, e também na reunião dos bispos. A preocupação com as vocações ela é geral. Não é só diocese de Erechim, mas qual é o problema? As famílias têm poucos filhos, 1, 2, 3 no máximo, depois a influência hoje dos meios digitais, a sociedade que nós estamos construindo, os valores que estão sendo propagados, nem sempre colaboram para o despertar de uma vocação. Por isso que a visita pastoral que eu estou fazendo, junto às famílias, às comunidades, também é um trabalho vocacional, de despertar jovens, adolescentes, e nós temos visto alguns resultados, sim, de adolescentes que se motivam para serem padres, mas isso vai a longo prazo. Porém, esse número não supre a necessidade que no momento nós temos. Veja que, tempos atrás, quando eu era seminarista, meus familiares lá estimulavam, mas que bom, quanto tempo falta? Há 2 anos atrás, 3, estava numa casa de um parente nosso, e o menino, na época, falava em ser padre. E comentaram. E havia lá uma pessoa de Porto Alegre visitando a família, que também era parente. E aí, quando falaram que aquele menino falava em ser padre, ela disse, mas como? Um menino bonito assim vai ser padre? Veja só que ideia. Eu tive que dizer, escuta, mas então nós somos feios, né? Não somos tão bonitos, mas... e que só o restolho pode ficar. Que coisa. Pois é, eu também tive assim, uma experiência dentro das minhas relações, tinha tias que de uma família só, a gente chamava tia freira, né? Mas eram 3. Então eu me lembro assim, que a família tinha 6, mas eu acho que tinha uns 9 filhos, mas 3
saíram religiosas. E com trabalhos magníficos, assim, de meu Deus, quando começa a pensar assim, o que elas faziam, né? Abriram mão de uma vida toda e para se dedicar a um trabalho assim religioso e extremamente social, né? E por vir lá de Sede Dourado, ali também tinha, né, o que não jogava nada lá, os três lá, que não jogava nada lá. Joguei algum futebol nos domingos de tarde no campinho, no potreiro da casa dele, vamos dizer assim, né, que a gente transformava num campo, né? Tinha mais chance quando a gente chutava para baixo no segundo tempo. Mas Sede Dourado também são 4 ou 5 padres que saíram, né? Eu acho que sim. Hoje nós temos somente o Padre Olírio, né? Os outros 3 já faleceram, né? Ali era e havia um orgulho todo, assim, acho que, imagina também hoje, mas um orgulho, assim, se usavam até uma palavra assim, a minha família, 2 ficaram padres, né? Esse ficaram padres. Isso que 4 diocesanos, então temos que contar os religiosos, seja de Sede Dourado quanto de Três Arroios. São vários franciscanos que saíram dali e são padres. Bom, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje e já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Nós estamos retomando o painel de hoje em nome da Unimed Erechim e também de Sicredi Unistatus, recebendo aqui com muito prazer o Dom Admir Antônio Mazzali, que é o bispo da Diocese de Erechim desde 2020, né? Então foi em plena pandemia, né? E também o padre o Antônio Valentini Neto, chanceler da Cúria e o nosso assessor de comunicação aí, que sempre nos passa em primeira mão as informações do que acontece dentro da igreja, enfim, aqui na região Alto Uruguai, mais especificamente na Diocese de Erechim. Que balanço o senhor faz? O senhor pode passar para o nosso público aí, grande parte dele que se integrou e participou da última romaria ao Santuário Nossa Senhora de Fátima? Olha, nós tivemos esse ano, tanto aqui no Santuário Nossa Senhora de Fátima, como também Marcelino Ramos e até mesmo no Santa Cruz, um número de pessoas muito significativo. Mas falando especificamente do nosso santuário diocesano, Nossa Senhora de Fátima, nós tivemos 10 dias de movimentação, de celebrações, um momento muito bonito de fé, muitas pessoas de fora, de outros lugares vieram, a devoção manifestada assim, de forma bastante profunda. A novena foi um momento particular de vermos pessoas aí que acompanharam os 9 dias, mesmo com chuva, descalços, fazendo seus pedidos, as suas promessas. Foi um momento muito bonito. E também no sábado, a Romaria das Crianças, este ano contou com uma participação praticamente recorde daquilo que outros anos, dos últimos anos pelo menos, nós havíamos presenciado. Sem dúvida que foi um sábado propício para isso, coincidiu com o Dia da Criança, mas veio realmente a participação das famílias, não só as crianças, mas os pais estavam juntos. E o próprio dia da Romaria, no dia 13 de outubro, tivemos aí uma multidão significativa que participou desde manhã até a noite das celebrações, da procissão. Avaliamos como uma das grandes romarias do santuário já realizadas aqui em Erechim.
Claro que isso foi sendo construído ao longo da história, vai se criando uma tradição também em relação a isso, né? Mas este ano, talvez, devido à situação do estado do Rio Grande do Sul, com a questão das enchentes, fez com que se despertasse uma busca maior por um conforto, por um consolo diante das dificuldades. Nossa região do Alto Uruguai, ela não foi assim atingida de uma forma tão drástica como outras regiões do estado, mas houve uma situação bastante particular, sim, que levou as pessoas a se questionar sobre a realidade que nós vivemos. E por isso a busca maior, até mesmo da oração e esse momento de fé que a Romaria proporciona também à nossa região e, digamos assim, a afluência das pessoas de todo o Alto Uruguai e até de outros lugares que vieram participar. Realmente avaliamos como algo muito positivo, muito bem organizado. O Padre Sala, que está à frente da Romaria, contando assim com todos os padres da diocese também para a organização, fez com que ela se tornasse um momento muito forte de vida espiritual, da busca de Deus, enfim, de participação, tanto na novena, nas procissões, bem como no dia da Romaria em si mesma. Não lhe parece, o Padre Antoninho já tem uma vivência longa sobre... Não lhe parece, ou estou vendo mal, digamos que a Romaria da Criança me parece que está em expansão, está num crescimento, né? Porque eu conheço pessoas assim que levaram os seus filhos, seus netos, né? Até a pedido deles, você gostaria de ir? Sim, não sei se era porque era o dia da criança, né? Mas, enfim, um tempo bonito, né? Eu acho que há um interesse, mas eu estou falando daqueles de 8 anos, 7 anos, 6 anos, 10 anos. Sim, veja, eu sempre costumo dizer que é a Romaria da criança, mas que os adultos participam. Sim. Lógico, alguém tem que levar a criança, mas quanta gente que vai, a família inteira. E outros que vão também, sábado de manhã, favorece até essa participação. E como dizia Dom Ademir, era de a gente ficar assim encantado e edificado, porque noites de chuva, e o pessoal vai, né? E vai, tempo atrás, uma noite de chuva, se deixou de fazer a procissão. O pessoal desceu igual e reclamou por que não desceu também a imagem. Então a imagem tem um plástico para proteger, com chuva ou sem chuva, a procissão sai igual. E lá no santuário, não é tão grande, mas uma noite de chuva forte, santuário cheio, gente fora, é expressivo, não é verdade? Outra coisa a dizer é que nas novenas, todos os 9 dias, 4 celebrações. Às 7 da manhã, 14h30, 18 e 20 com a procissão. Então, há uma diluição de participantes em 4 momentos. Soma todos eles para ver. É interessante isso. Também é bom de considerar que para nós, menos eu considero assim, a Romaria é um momento de uma grande missão. Todos devem lembrar das chamadas missões populares, quando vinham os capuchinhos, saletinos, redentoristas, acampavam na paróquia vários dias e faziam celebrações de manhã, de tarde, de noite, né, em cada comunidade. Chamava-se missões, né? Tempo de missões. E o povo vinha. A Romaria, para mim, é um momento de uma grande missão popular. E é um momento assim que dá para se dizer que realmente as pessoas reacendem aquela fé, né? Tu pode passar, vamos pegar o exemplo do Natal, o exemplo do aniversário de cada pessoa, né? Tu passa meio fazendo outras coisas o ano inteiro e tal, mas quando chega naquele momento, e as romarias têm esse poder, né? Sim, porque existe um diferencial entre a Romaria, podemos dizer a Páscoa e o Natal. As pessoas na Romaria, elas não têm influência do mundo fora, ou seja, quem participa com espírito de fé. Já a Páscoa e o Natal, ela tem uma influência comercial,
A Páscoa porque é o chocolate, porque é o coelhinho, porque é a festa. O Natal também, né? É o Papai Noel, é o presente, é a confraternização. Então ela, digamos assim, tira um pouco a atenção daquele foco principal, que é a devoção, que é a fé. Embora as pessoas celebrem bem a Páscoa, celebram bem o Natal, mas o número de pessoas que realmente se empenham com uma percepção do valor daquele momento de fé que se celebra é maior na Romaria do que no próprio Natal e na Páscoa. Nós estamos chegando no final do ano e o ano que vem tem Romaria novamente. A igreja já começa a pensar nisso, digamos, com essa antecedência tão larga assim, ou isso é coisa para quando começar as aulas a gente... Padre Sala, esses dias falando da Romaria, apresentando também o balancete, etc., ele dizia, né, que se termina uma Romaria e está começando porque é um evento na seguinte. De porta. Claro, lógico, a preparação dos detalhes, definição do tema, do lema, essas coisas todas, ela vai um pouco mais adiante, mas aí em maio já, normalmente, a comissão se reúne para ver qual é o contexto da Romaria esse ano, qual é o tema que seria mais propício, qual seria o lema, e aí vai distribuindo também as noites de os dias da novena entre quem? As áreas pastorais, os movimentos e os setores de pastoral. Você pode ver, cada noite, nos 4, 5 anos para cá, é uma área pastoral. O que é uma área? É um grupinho de paróquias mais próximas. Digamos, aqui em Erechim faz a área pastoral de Erechim, as 7 paróquias da cidade formam esta área. E ela tem uma noite para participar da procissão, animar a procissão, e alguém dos padres da cidade, da área, preside a missa, né? Então, há esse envolvimento grande em todas elas. Na tarde, às 14 horas, o terço e a missa. Sempre há 1 ou 2 pastorais e 1 ou 2 movimentos. Setores de pastoral, tipo a catequese, a liturgia. Movimentos familiar cristão, cursilho. Cada um tem sempre, junto com 2, 3, em cada dia desta tarde, a eles compete animar a celebração. Então, isso também favorece o envolvimento de mais gente, mais pessoas em cada celebração. A da manhã é sempre uma paróquia aqui da cidade. E a da noite, às 18 horas, é o próprio seminário que assume. Bom, vamos mudar de assunto um pouco. Algumas plataformas têm mostrado um filme aí, não sei se é recente, eu vi há poucos dias, o senhor acho que viu também, o Conclave, é Conclave o nome do filme, né? O senhor viu esse filme, né? E o senhor contou uma história nos bastidores antes, que isso aí vem de quando? Desde quando? Bom, o conclave ele surge... Não chega a abordar, digamos, a história do conclave. O conclave é o momento da escolha do Papa, né? São os cardeais que se reúnem, podemos dizer isso até bem, mesmo trazendo presente que agora o Rio Grande do Sul tem um cardeal, né? Dom Jaime Spengler foi agora criado cardeal nesse final de semana, será acolhido na Arquidiocese de Porto Alegre na próxima terça-feira, dia 17. Então, o conclave é o momento em que quando o Papa morre, os cardeais se reúnem para a eleição do novo Papa. E isso é feito de uma forma ritual, no momento em que os cardeais se reúnem fechados. Conclave significa com chave, porque no século XIII, naquele período havia uma influência ainda política na igreja e houve um primeiro conclave que aconteceu em Viterbo, que é uma cidade medieval da Itália. Inclusive, eu estive lá visitando, porque estudei na Itália, tive a oportunidade de conhecer também, faz parte dos meus estudos essa dimensão. Então, os cardeais se reuniram, mas havia muita influência das famílias na escolha do Papa. Então, a população, querendo que se elegesse o Papa, trancaram as portas do palácio onde estavam os cardeais, forçando com que eles pudessem eleger logo o Papa. Não havia um acordo
para a eleição. Então eles disseram, vocês vão ficar fechados até que decidam o novo Papa. Visto que havia uma demora nessa escolha, eles foram tirando um pouco dos alimentos para os cardeais, foram deixando eles um pouco à deriva para forçar essa decisão. E logo depois tiraram até parte do telhado do palácio onde eles estavam, e com isso eles acabaram elegendo o Papa. Pelo ano 1276, se não me falha a memória, foi no século XIII que isso aconteceu. Então o palácio está lá ainda, claro que hoje está coberto, mas está lá o palácio onde aconteceu esse primeiro conclave, que daí origina essa palavra com chave, ou seja, fechados à chave. Quando agora nós temos o conclave, os cardeais entram na Capela Sistina e ali é lacrada a porta da capela. Não é que eles ficam ali fechados para todo o período do conclave, eles têm hoje os apartamentos, o lugar de hospedagem, que é fora da capela, mas antigamente se fazia o fechamento. Há um rito para isso, para dizer que enquanto eles estão reunidos para a eleição do Papa, eles não se comunicam com o mundo, né? Não se comunica fora. Também não tem como conversar com eles, para que não haja influência externa na escolha do novo Papa. Claro que hoje o conclave ele é muito rápido, questão de semana, às vezes já se resolve a escolha. Às vezes até menos tempo, mas no passado havia essa influência externa na escolha do Papa, porque era uma questão também política, influência do Estado na época. Ressaltar que sempre houve a escolha do Papa, só não se chamava conclave, passou a ser conclave porque a partir desse ano que o Dom Ademir citou, eles ficavam trancados. A outra coisa é que nem todos os atuais cardeais elegem, entram no conclave, no caso, os que têm menos de 80 anos. Eles há vários outros com mais de 80 anos, né? Mas não participam então do conclave. Podem participar em Roma das reuniões anteriores que há, mas depois para entrar no conclave, só que eles têm menos de 80. O filme tem um final surpreendente, né? Mas eu não cheguei a pegar assim quando se fecha em torno de um nome e tal, mas eu não cheguei a pegar se existe um número mínimo de votos. Porque fui acompanhando o padre cardeal Antônio Valentini Neto, 19 votos. Cardeal, digamos, Dom Ademir, 26 votos. E assim ia indo. Mas qual é o número mínimo? O número mínimo é 2/3 dos votantes. 2/3. E o senhor sabe de quanto é? Hoje nós temos 122 cardeais votantes que podem ser votados também para a eleição de um novo Papa. O filme até mostra um cardeal que não estava no cadastro, enfim, né? Que chega de repente ali, mas quem coordenava, o cardeal que coordenava, tem que coordenava e decidiu aceitá-lo, porque a igreja estaria realmente de onde ele veio. Veja, é interessante perceber que o conclave ele é realizado em espírito de profunda oração. E por isso a escolha de um Papa, ela não é apenas uma vontade humana. A gente sabe que a oração ela é um momento forte da nossa vida cristã, e no conclave, sem dúvida nenhuma, que os cardeais reunidos têm as celebrações, têm os momentos de recolhimento, e a ação do Espírito Santo, acreditamos, sem dúvida nenhuma, na sua ação, e as surpresas do conclave aparecem. Até existe uma pequena historinha, né, uma certa piada, que dizem que alguns cardeais que entram cotados como Papa saem como cardeais, né?
Então a escolha às vezes surpreende, e foi de fato ao longo da história assim que aconteceu muitas vezes, a surpresa de quem foi eleito Papa. Por quê? Porque se conta com a vida de oração e esse momento forte em que a ação do Espírito Santo está acima de tudo também para guiar sempre a igreja. Pelo enredo do filme, até a gente pode chegar à conclusão, porque houve um tentando forçar a barra, assim, que no conclave alguém tentou fazer um conchavo, né? Mas acabou perdendo no fim das contas. Às vezes pode ter essa tentação do humano e do político, né? Por isso que, na verdade, o conclave ele acontece de uma maneira muito livre dentro da igreja, sem influência externa. O que se considera no conclave, sem dúvida, é a realidade da igreja, se avalia as necessidades, os desafios, e aí a capacidade daquele que também pode conduzir a igreja a partir desse contexto. Porém, sempre iluminados pelo Espírito Santo, que vai agir na vida e na ação daqueles que lá estão reunidos. Muito bem, nós vamos para o nosso último intervalo do programa de hoje e já voltamos também. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Estamos de volta aqui em nome de Sicredi, Unistados e Unimed Erechim, conversando um pouco hoje com o Dom Admir Antônio Mazzali, bispo da Diocese, e o padre Antoninho Valentini Neto, que é o chanceler da Cúria. Bom, nós estamos num período natalino ainda. O Natal, ele tem alguma novidade? O mundo tem mudado semanalmente, ou diariamente, ou mensalmente, bastante, né? As pessoas, os comportamentos também, né? Qual o Natal? Bom, eu tenho falado um pouquinho sobre a questão do Natal em algumas celebrações. As pessoas às vezes compreendem o Natal como uma repetição todo ano da mesma coisa, né? E eu, fazendo uma reflexão um pouquinho sobre o espírito do Natal, eu digo que não é sempre a mesma coisa, comparando com aquilo que é a nossa realidade de vida. O que é o Natal? É o nascimento de Jesus, portanto é o aniversário do nascimento de Jesus. Quando nós celebramos o nosso aniversário, nós vamos vendo que a cada ano que passa, pode ser a mesma festa, mas a gente tem uma mentalidade, tem uma maturidade maior, porque nós vamos crescendo, aprendendo com a vida, ganhando maturidade para isso. Se nós repetirmos a festa do Natal e temos a consciência do nascimento de Jesus como aniversário, nós vamos vendo que isso vai amadurecendo dentro de nós a certeza da presença de Deus em nós. Se eu antes, com 10 anos de idade, celebrava o Natal, tinha uma consciência, hoje, com 50 anos, a minha consciência é totalmente outra. A certeza e a percepção da presença de Deus na minha vida é muito diferente daquela de 20 anos atrás. Então, o Natal não é a mesma coisa sempre. É celebrar a alegria do nascimento de Jesus e tomar consciência cada vez mais da sua presença no meio de nós. Não é somente fazer memória, mas é torná-lo ainda mais presença na nossa vida, na nossa história, porque pela nossa fé, como cristãos, nós sempre vamos recordar: Cristo é presença em nós, em nossa vida, em nossa história, é aquele que caminha conosco.
não é apenas uma memória, uma fantasia que nós criamos, não. Ele é alguém presente na nossa vida. Então, por isso que o Natal, embora alguns digam que é sempre a mesma coisa, eu diria não. Nós vamos amadurecendo, crescendo com o passar do tempo, e isso deve crescer também dentro de nós, a alegria de podermos celebrar o aniversário de Jesus Cristo, a sua vinda ao mundo, que vem para nos trazer a certeza da salvação e a proposta de uma nova sociedade. O padre Antoninho, que já viveu vários natais, assim como eu também, o senhor vai repetir numa missa, digamos, esse ano, a homilia que fez o ano passado, o ano retrasado, ou vai adequá-la aos novos tempos aí? Exatamente. Há tantas outras coisas que se repetem. Onde me falava do aniversário. O rito é o mesmo. Parabéns a você, cortar o bolo. Só que a cada ano as circunstâncias são diferentes. O Natal é igual, sim. Só que neste ano, por exemplo, ele é celebrado depois dessa grande tragédia no Rio Grande do Sul, que é bem representada pela chamada guirlanda e o livrinho de preparação do Natal aqui do Rio Grande do Sul, porque coloca a Sagrada Família dentro do mapa do Rio Grande do Sul. Legal. Para dizer o quê, né? Este ano nós celebramos o Natal dentro dessa tragédia que aconteceu, mas com muita esperança. E o Natal vai trazer-nos um novo impulso, uma nova confiança para seguir adiante, para fazer a reconstrução, sim, da infraestrutura, municípios que foram completamente destruídos, mas muito mais fazer a reconstrução pessoal. O Papa nesses dias dizia que o Advento deve acontecer no coração das pessoas, né? Então é nesse espírito que celebramos algo que é repetido, sim, porque vem desde que Cristo nasceu, né? Há 2000 anos quase, né? Mas as circunstâncias, a forma, como dizia Dom Ademir, cada um teve um crescimento a partir do Natal passado. Por isso ele é repetido, sim, mas sempre novo. A história que se escreveu a respeito do nascimento de Cristo, né? Ela tem vários autores, centenas ou milhares de autores, de interpretações e tal, mas muito pouca gente apareceu para desdizer assim, o que foi escrito. São dois evangelistas, né, que citam a história de Jesus. Do nascimento. Mateus e Lucas, né? São os mais... Lucas é o que dá mais detalhes da infância de Jesus. Mateus vai citar, mais voltado para a história, uma catequese, ele parte da genealogia de Jesus, da descendência, mas é Lucas quem de fato dá detalhes sobre a vida de Jesus, a vida de Maria e todo o contexto do nascimento de Jesus. Porém, há muitas interpretações, há muitas pessoas que vão buscar fundamentar em aspectos históricos, mas ali nós encontramos duas coisas. Encontramos o aspecto histórico e encontramos o aspecto também da fé, né? Desde a concepção, celebramos agora dia 8 a Imaculada Conceição, então desde essa compreensão de Maria gerada, preservada do pecado em vista da graça que nos viria através de Jesus Cristo, depois todo esse processo que nós vivemos de preparação para o Natal, em que nos coloca de fato dentro daquela abertura de Maria ao projeto de Deus, sem saber muito o que iria acontecer e sem a influência humana para a geração do Verbo de Deus, né? Cristo é gerado a partir da ação do Espírito Santo no seio de Maria. Então são aspectos voltados mais para a dimensão de fé. Porém, a dimensão racional Jesus Cristo nasceu do seio de Maria, foi adotado por São José como pai adotivo dentro do espírito da família, nasceu em Belém, e tudo isso a gente pode tranquilamente, quase que não temos a certidão de nascimento, mas podemos afirmar sim, com todos os dados históricos, de todo esse contexto que está em torno ao nascimento de Jesus, em vista de um projeto maior, que depois vai se desenrolar ao longo da compreensão do mistério da encarnação em vista da redenção, que acontece na Páscoa. Não podemos desligar esses dois aspectos. Cristo vem ao mundo para nos salvar.
Onde acontece essa salvação? No mistério da redenção, que é a sua paixão, morte e ressurreição. Então, o Natal está para a Páscoa, assim como a Páscoa está para o Natal. São dois eventos que se complementam dentro do projeto salvífico de Deus para toda a humanidade. E os evangelhos não têm, os evangelistas, a preocupação de fazer uma história científica, digamos. Eles transmitem o testemunho de vida. É uma narrativa, é uma narração. Tem narrativa, mas é muito mais a vivência. E partem, digamos assim, da morte e ressurreição. E então o evangelista vai indo atrás. Este que morreu, que ressuscitou, quem era mesmo, que é que ele realizou. E aí então São Lucas chega a alguns detalhes até do nascimento. Porque, digamos assim, é escrito de trás para frente, da morte até o nascimento. Mas aonde foi escrito isso? Aonde está escrito? Está aonde isso? Nos evangelhos? Evangelho de cada um. Os 4 evangelistas transmitem esse testemunho vivo, existencial, de fé de Cristo, que deu a sua vida, morreu, mas ressuscitou. E que na sua vida anunciou a boa nova, chamada a boa nova da salvação, que é o significado também de evangelho. O centro da nossa fé, ela está no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É aqui que brota o sentido da nossa fé. Mas nós não podemos entender a morte de Jesus sem compreender que ele veio ao mundo. Portanto, não podemos entender a fé e o mistério da paixão, morte e ressurreição sem entender também o mistério da encarnação. Então, por isso que as duas coisas estão muito ligadas. Cristo nasceu em vista do que? De um projeto que é a salvação do mundo. A nossa fé cristã é no Cristo ressuscitado, portanto, a salvação realizada por Ele. Mas, a partir disso, nós vamos reconstruindo todo o caminho percorrido por Jesus desde o seu nascimento. E aí os evangelistas fazem exatamente isso, E os evangelhos foram escritos depois dos anos 60, então já bem depois da morte de Jesus, ou próximo da morte de Jesus, digamos assim. Mas vai se reconstruindo a história a partir daquilo que é o ponto central. A referência da nossa fé está na paixão, morte e ressurreição de Jesus. E isso nos faz voltar atrás para compreender o caminho que ele percorreu até aí. E claro que a partir disto os teólogos, os cientistas da fé, vamos dizer, vão elaborando e ajudando a esclarecer ou a aprofundar esses diversos aspectos do mistério da salvação. E em momentos de alguma crise se define, por exemplo, o credo. Ensino apostólico se diz o que aconteceu na Niceia. Então, aí se aprofundou. Jesus é Deus feito homem, tem natureza divina e humana, numa só pessoa. E assim os teólogos vão aprofundando e ajudando a gente a compreender melhor todo este grande mistério, que se compreende sim, racionalmente, claro, mas que há um momento que você tem que dizer, eu creio. Porque a gente não estava aqui quando aconteceu a Revolução dos farrapos. Você acredita no que escreveu? Não estava aqui quando o Cabral veio, quando Colombo descobriu a América, enfim e tal, mas a gente acredita porque está escrito, alguém viu, testemunhou isso, será que foi forjado? Será que foi... Até que ponto é verdade ou não é? E o mundo meio de cabeça para baixo hoje em dia, com essas guerras todas, justamente lá onde Cristo veio ao mundo. Não sei se isso é uma tentativa de desdizer, desautorizar. Eu acho que o ponto central é a questão da fé. A nossa fé, ela é chamada fé apostólica, ou seja, nos fundamenta naquilo que os próprios apóstolos disseram. Nós estivemos com Ele, nós comemos e bebemos com Ele após a sua ressurreição. Por isso a nossa fé é apostólica. E aí, como dizia o Padre Antônio, o credo que nós rezamos, que foi sendo construído, aquela fórmula que nós rezamos na missa, tem o credo apostólico, que é a fórmula reduzida, digamos assim, mas agora nós estamos intensificando até mesmo a fórmula do credo niceno-constantinopolitano, que é aquele maior, porque agora, em 2025, nós celebramos 1.700 anos da elaboração dessa fórmula de fé.
E veja, quando nós rezamos, nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e nós não dizemos cremos em Deus Pai, porque é um compromisso pessoal. A fé é algo muito pessoal, compreendida a partir do próprio coração. E celebrando esses 1.700 anos da elaboração dessa fórmula, foi o processo até chegar a ela. Antes, cada comunidade fazia a sua profissão de fé. Depois, a igreja foi se organizando e estruturando também os textos que hoje nós temos em mãos e que nos ajuda a compreender e a manifestar a nossa fé. Agora, também não deixa de ser, vou cometer um exagero aqui, um pecado, eu acho, de que nós também, eu creio naquilo que foi dito nos evangelhos, testemunhado por quem estava lá. Né? Depois a gente não tem uma comunicação assim, ó, Jesus deixou escrito isso, aquilo e tal. Né? Ele viveu a vida dele e alguém que estava ao lado dele resolveu contar isso, transmitir. O evangelista recolheu o que a comunidade acreditava e sabia a respeito de Jesus. E veja, no ano 2000, nós tivemos o grande jubileu do novo milênio, que foi o jubileu do nascimento, do mistério da encarnação de Jesus. 2033, nós teremos um novo jubileu, o jubileu da redenção, ou seja, dos 2000 anos da morte de Jesus. Já estamos nesse caminho. E por isso, também nesse ano 2025, e até o Natal nos traz como tema Jesus, nossa esperança, ele nos prepara para vivermos 2025 como o jubileu, com o jubileu da esperança na vida da igreja. Essa temática que o Papa nos traz, nos convidando a sermos peregrinos de esperança, porque o mundo precisa de esperança diante de todo esse contexto de guerras e diversas situações que aflige a humanidade hoje. Bom, muito obrigado, Padre Antoninho, muito obrigado ao Dom Admir, um Feliz Natal, e os propósitos transmitidos pelos evangelhos através dos evangelistas, né, sobre a vida de Cristo e o seu propósito, enfim, sejam renovados novamente. Vou lhe dar 15 segundos para desejar um Feliz Natal. Então, muito obrigado, hoje, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. Desejo também a ti e a tua família e a todos os que nos acompanharam um Feliz e Santo Natal, e que todos nós caminhemos como peregrinos de esperança na certeza de que Cristo caminha conosco. Uma palavra também. Em nosso Feliz Natal e que Deus abençoe a cada um de vocês. Ok, a todos de casa, então, muito obrigado e até uma próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, Créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.